Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E uma das coisas, né, entre tantos ensinamentos que os evangelhos nos traz, tem me chamado muita a atenção durante esse mês nos evangelhos de Mateus, né, quando os discípulos, eles querem ali entender as parábolas, eles querem ali compreender o que Jesus fala, né, e por isso eles dizem: Senhor, explica-nos, né, explica-nos esta parábola. E isso nos mostra como é importante cada um de nós, como cristãos, né, termos esse interesse, termos essa curiosidade, essa vontade de aprender a palavra de Deus, né? Aprender para que então nós não sejamos confundidos, para que então nós não sejamos muitas vezes enganados pelo que é mentira, pelo que é falsidade dentro e fora da igreja. Por quê? Porque para isso, né, o joio, ele é plantado no nosso meio, né, para nos confundir, para muitas vezes nos enganar. E o que nós vemos hoje, né, principalmente ali dentro das igrejas, né, onde Jesus está reinando, né, nas comunidades, nos grupos de oração, onde o Espírito Santo está agindo, ali o maligno está plantando o mal, né? Muitas vezes para desanimar aqueles que estão, né, sobre o poder do Espírito Santo, né? O inimigo, ele entra para querer destruir o outro, né? Para querer nos afastar, para nos fazer muitas vezes duvidar da verdade, para muitas vezes fazer com que nós queiramos desistir do reino dos céus. Mas o que o Senhor também nos ensina é que o bem representado pelo trigo, como o mal que é representado pelo joio, eles sempre existirão, né? E muitas vezes o mal e o bem, eles vão ali crescer lado a lado, né? E por isso nós temos que estarmos preparados. E como os discípulos, nós precisamos querer compreender estas coisas, né? Nós precisamos querer compreender as coisas espirituais, né? Para que então nós queiramos também viver aquilo que é de Deus e cada vez mais nos afastar daquilo que é mal. E por isso, aqui o mais interessante, né, que os discípulos, eles não ficavam perguntando entre si, eles não queriam entender entre si o que Jesus falava, mas eles queriam entender, eles queriam ouvir o significado da própria boca de Jesus, né? Eles perguntavam diretamente a Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus, ele teria a resposta correta. Jesus, como sendo a verdade, né, ele iria trazer aquela resposta que eles precisariam ouvir para viver, né, para viver a verdade, para crescer em santidade, né, como os discípulos cresceram, para viver a vontade de Deus. E essa tem que ser também a nossa vontade de querermos buscar cada vez mais compreender as coisas espirituais no reino de Deus, para que então nós não caiamos na tentação de sermos muitas vezes enganados ou confundidos pelaquilo que é mal. Nós precisamos dessa sabedoria que vem somente de Deus, somente do Senhor, pela ação do seu Espírito Santo. Assim como Salomão, na leitura de domingo, né, ele pediu ao Senhor sabedoria para governar, né, que nós peçamos sempre ao Senhor essa sabedoria para viver o bem, para não querermos estar entre o mal na vida das pessoas, né? Que o Senhor, ele venha sobre cada um de nós, né? Nos trazendo os seus dons que nos leva
a viver a verdade, que nos leva a viver a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.